A ressurreição de Lázaro. Mensagem pregada por William Marion Branham no domingo 13 de agosto de 1960 em Cleveland, Ohio, Estados Unidos da América. Boa tarde, audiência e irmão. Estou muito feliz de estar aqui esta tarde. Eu fiquei um pouco cansado da noite passada, mas me sinto bem hoje e eu tive o mesmo tipo de convenção religiosa, e eles disseram: eu me sinto bem porque o Senhor tem preparado para os cultos de hoje, e então esse tipo de culto durante esta tarde, falar de sua palavra e conversar com vocês, amigos, face a face. Pensamentos de salvação de sua alma. Eu amo fazer isso. Eu amo a palavra de Deus e eu gosto de falar sobre ela. Mas meu chamado é entrar em um dom que veio de Deus para inspirar o povo. E como o irmão Hansley disse corretamente, isso não é simplesmente outra que, bem, como Deus acabou de fazer para uma pessoa individualmente, ou alguma coisa. Eu sou apenas uma pequena parte disso, mas isso foi dado a mim a fim de que seja demonstrado perante a igreja, que todos consigam captar a visão sobrenatural que Deus vive e reina em sua igreja hoje. E Ele está aqui para abençoar a todos nós. E as bênçãos, eu creio que um dos melhores grupos de ministros que conheci, creio que estes irmãos aqui, eu apenas apertei suas mãos uma vez, mas certamente são bons irmãos. E fico feliz em saber que quando sairmos daqui, deixaremos estes convertidos e assim por diante nas mãos de homens como estes que amam a Deus. Que Deus os abençoe ricamente e que possa haver um reavivamento à moda antiga, começando a partir disso, que varrerá através do país, pronto para a vinda do Senhor, pois eu verdadeiramente creio que está à mão. Não gostaria que dissessem que fui um fanático e que disse que Jesus está vindo bem agora. Eu não sei disso. Ninguém sabe quando Jesus virá, nem mesmo os anjos. Apenas o Pai é quem sabe tudo. Mas ele disse que quando víssemos estes sinais começarem a acontecer, então ficássemos prontos, pois o tempo estaria próximo, e sabemos que estamos bem aí, nesse tempo. Agora, em um dia como este, os irmãos o dão para mim, e geralmente aos sábados à noite, ou algo assim. Eu tento dedicar o máximo de tempo possível. O dom tem tal efeito, pois isso absorve a vida de dentro de mim. E às vezes fico tão fraco que nem mesmo sei onde estou. É uma unção muito grande, você simplesmente chega a um lugar e muitas vezes há outras razões pelas quais me levam. Somos todos filhos de Deus, não somos? Apenas gente da casa, e eu creio que vocês me amarão. Eu os amo de todo o meu coração. E muitas vezes, desta maneira, eu me agarro ao dom. Agora, isso não está ao meu redor agora, porque não tenho orado. Eu me levantei, tomei um pouco de café e não comerei mais nada, provavelmente até após os cultos e assim por diante. Tenho que ficar vazio. Se você mantém seu estômago vazio, o sangue está em seu cérebro e você deve estar pronto. E se vocês estão cheios quando... Este é o poder do jejum. Quando você está cheio, o sangue vai para o seu estômago para fazer a digestão, vê? E então, quando você está vazio, o sangue está em seu cérebro. Então você pode simplesmente ser... Porque esses dois espíritos estão tão próximos que poderia enganar o eleito se possível. E muitas vezes você o ouve chorar. Tenho ouvido pessoas gritarem. Agora, como lhes disse, espero... Deus tem permitido encontrar favor com vocês de crerem em mim. Tenho ouvido pessoas gritarem quando isso não era Deus. Tenho ouvido pessoas chorarem quando isso não era Deus. Vê? E na sua simpatia, às vezes o diabo quer ser mimado e é preciso ser um verdadeiro criador de ovelhas para saber a diferença entre o balido de uma cabra e o de uma ovelha. Eles são muito parecidos, vê? Por isso, nesta plataforma, você deve ser muito cuidadoso. Pode ser apenas uma coisa. É tudo que o diabo quer atirar diante do público. Por isso, eu preciso estar jejuando, em oração, a cada minuto em guarda, esperando por algo. E agora, em um culto como este, você sente como se
Chamamos isso, numa expressão popular, apenas abaixe sua gola e venha e fale simplesmente. E vocês não têm que ficar olhando para isso. Você simplesmente vai falar sobre a palavra. E então, algumas vezes, quando entra nessa posição subconsciente na plataforma, vai chamar as pessoas. Críticos de coisas na reunião chegam na reunião e isso causa uma perturbação. Às vezes eles ficam bravos e se irritam por causa disso. E eu apenas tento segurar isso exatamente em uma coisa. Isto é, na cura. É o que eu estou representando aqui, a cura divina e assim por diante. Agora, se o paciente está aqui em cima e alguma coisa no paciente, bem, isso é, falando em voz alta, mas às vezes na audiência, isso apenas sai. Os críticos e assim por diante, sentados ali, ferem sentimentos. O discernimento do espírito é terrível. Às vezes você tem que falar rispidamente. E você não fala por si mesmo, ele fala, vê? E então em um grande dia, esse em que estamos chegando, não muito tempo atrás eu estava conversando com alguém e disse, os dias de evangelismo serão depois que essa igreja tiver partido e haverá outra era levantada. Não creia nisso. Agora é o dia. Fique pronto agora. Você provavelmente está vivendo um dos melhores dias que já viu, isto é certo. Você deve prestar atenção hoje para a palavra de Deus. O Espírito Santo tem estado no mundo para evangelizar por 1900 anos e muito mais. Este é o dia do evangelismo, de sair e colocar a igreja em ordem. Deus está mostrando esses sinais e maravilhas. Sobrenatural, agora eu estou, como eu falei para vocês antes, eu estou muito longe de ser um pregador. Eu geralmente eu não creio em brincadeiras na plataforma. Este não é um lugar para piadas. Isto é sagrado. Esta é a plataforma, vê? E então devemos fazer isto. Esta é a casa de Deus, o lugar de Deus. Então devemos ser realmente sinceros. Agora, como ministro, lembro-me quando recebi pela primeira vez meus papéis, os papéis de ordenação da Igreja Batista Missionária, e eu pensava que era um pregador. Que coisa! Eu simplesmente amava dizer a todos que eu era um pregador. E meio que me lembra, uma vez eu estava... Minha mãe é de Oklahoma, e Texas, e ela nasceu no estado de Kentucky. Meu avô foi para o oeste. A mãe de minha mãe é da reserva de Oklahoma. Ela é uma índia Cherokee de puro sangue, e meu pai é irlandês. E minha mãe, por parte de meu pai, era irlandesa. E então, perdão para isso. Eu vou lhe dizer-lhes isto. Sabemos que Deus, não importa o que somos, quem somos, Deus vai nos perdoar, isto é certo, de nossos pecados e transgressões. Meu pai era um cavaleiro e ele foi para o oeste domar cavalos. E ele conheceu minha mãe e eles se casaram. Eu nasci quando minha mãe tinha 16 anos e meu pai tinha 18 anos, apenas crianças, e então eu queria ser como meu pai. No próximo domingo à tarde, se o senhor permitir, se pudermos ficar até o próximo domingo, eu desejo contar a história da minha vida no próximo domingo à tarde, daqui da plataforma. E como eu amava meu pai, como eu queria fazer as coisas como meu pai fazia. E ele gostava de cavalgar, então eu dizia, eu também quero ser cavaleiro quando for homem. Eu costumava pegar nosso velho cavalo de arado e à tarde, quando o trabalho acabava, eu colocava alguns carrapichos debaixo da sela e puxava para baixo, sabe? Muito bem apertado, descia através do celeiro onde estava o bebedouro e subia no velho cavalo. E o pobrezinho ficava tão cansado que não conseguia. Ele não conseguia resistir. Então apenas parava e relinchava, você sabe. E apenas sapateava. E eu tirava meu chapéu de palha e batia nele assim. E eu pensava que eu era um verdadeiro cavaleiro. Então um dia eu devia ter uns 18 anos, eu fui para o oeste. Cheguei no Arizona e eu pensava que queria ser um cavaleiro. E eu fui para os currais para descobrir se eu poderia arrumar um trabalho montando no rodeio. E subi vestido como um par de calças leves sobre a cerca do curral onde eles trouxeram o cavalo. E eles tiveram que sair pelas baias de cercado. E eu vi um sujeito montado no cavalo ali. E que coisa! Certamente não agiu como meu velho cavalo de ará. E ele derrubou aquele homem. Que coisa! Ele tinha um punhado de crinas na sua mão. E o sujeito que estava passando, um chamador, veio e disse:
eu darei $50 para qualquer homem que ficar em cima do cavalo por meio minuto. Ele continuou passando por todos aqueles cavaleiros sentados ali, vindo direto para mim. Ele disse: você é um cavaleiro? Eu disse: não, senhor. Eu estava muito assustado, porque eu não era um cavaleiro. Isso me lembrou quando fui ordenado como um pregador batista. Eu carregava minha Bíblia debaixo do braço, você sabe, e descia pela rua, todo mundo diria: você é um pregador? Sim, senhor, vê? E um dia eu estava em St. Louis, no Missouri. Eu fui a uma reunião de tenda, havia um ministro lá, pelo nome de reverendo Douglas, e ele um pregador pentecostal. E ele começou a pregar. Oh, que coisa! Ele pregava até ficar sem fôlego. Ficava com o rosto vermelho e seus joelhos ficavam juntos e desciam até o chão e voltavam. E tomavam fôlego. Você podia ouvi-lo por cerca de 2 quadras ainda pregando. Alguns deles disseram: você é um pregador? Eu disse: não, senhor. Eu não era um pregador. Eu era um pregador até conhecê-lo. Então, quando eu venho ao redor, onde estão esses pregadores pentecostais, eu digo: não sou um pregador. E meus velhos costumes batistas lentos não pensam tão rápido. E então eu tenho que fazer o melhor que posso. Mas eu realmente amo a palavra de Deus, pois ela é realmente boa e ela é boa para nossos corações. E esta tarde meu irmão está se arrumando para ir para o exército e eles o enviaram. Telefonaram para ele ontem à noite e ele tem que partir imediatamente para retornar ao serviço ativo. E aqui há não muito tempo eu preguei um pequeno título sobre a ressurreição de Lázaro. Eu não sei se alguém aqui ouviu alguma pregação sobre isso ou não em outros lugares. Se sim, levante sua mão. Sobre a ressurreição de Lázaro? 3 ou 4. Ele me pediu. Ele era um dos meus assuntos preferidos. Ele me pediu se eu tocaria nesse assunto de alguma maneira aqui esta tarde. E eu prometi a ele que falaria. Tenha um pouquinho de paciência comigo. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, agora temos nos reunido esta tarde com um propósito: falar de Ti e amar a Ti. E todos nós Te amamos e viemos passando por isto hoje, sabendo que hoje pode ser que alguém pode selar seu destino eterno e partir deste culto de hoje a atitude perante a palavra. Nós sabemos que ninguém pode vir ao culto e retornar e ser a mesma pessoa. Se rejeitamos, saímos pior do que quando chegamos. E se aceitamos, saímos melhores do que éramos, pois a palavra não voltará vazia. Ela alcançará aquilo para o qual foi proposto. Agora, Pai, percebendo que talvez muitos não salvos estão aqui hoje, e eu estou aqui para falar diante deles por essa palavra, e eu oro, Deus, que Tu tomes a palavra e pelo Espírito Santo possa distribuí-la a cada um. Que cada um seja abençoado, Pai. Mantenha-nos humildes. Percebemos que nada somos nesta terra e podemos não viver para ver o pôr do sol esta tarde. Podemos sair para encontrar com Deus antes desse momento. E agora, Pai, abençoe Teu servo esta tarde e ajude-me enquanto ministro a palavra da graça para as pessoas, pois eu peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. O que podemos fazer sem Jesus? Não estaríamos aqui se não fosse por Jesus. Agora, amigos, eu sou um pouco engraçado ao ficar diante das pessoas e falar, porque eu não tenho nenhum estudo. Então agora não me julguem pela minha educação, mas pelo que eu quero dizer, o que está em meu coração, se vocês quiserem. Eu desejo ler uma porção da Escritura que se encontra em São João, capítulo 11. Se vocês desejarem ler um pouco comigo e orarem comigo, se desejarem por um tempinho, eu vou tentar finalizar e não segurar vocês por muito tempo, para que então vocês possam estar aqui para o culto da noite. No capítulo 11 de São João, vamos começar no versículo 20 do capítulo 11. Disse então Marta a Jesus: Senhor, se Tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus Tu concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Há uma maneira de aproximação. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Veja, aqueles judeus criam na ressurreição geral. Ouça o versículo 25. Observem. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor.
creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Que o Senhor possa acrescentar suas bênçãos à sua palavra. Agora deixemos todos esquecerem o trabalho que vocês têm que fazer amanhã, o que fizeram na semana passada, e vamos pensar em Jesus agora. E colocar esta história em nossas mentes sobre Ele e encená-la neste momento. Isso foi durante o início de seu ministério. Seu ministério havia se tornado grande. Eles o chamavam tanto que ele tinha que ir para diferentes partes do país para ministrar aos que estavam em necessidade. E era um tempo muito difícil. Não é estranho que Deus tome essas coisas de baixa condição e as levante. Quando ele nasceu com um mau nome para começar, uma marca negra em seu nome. Supunham que ele era um filho ilegítimo, nascido de José, sendo seu pai, antes que ele e Maria fossem casados. Alguém me disse há não muito tempo, ele disse: irmão Branham, você não crê que isso foi apenas um pequeno deslize, como temos nos dias de hoje? E eu disse: não, Senhor, eu creio que ele era realmente o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus. E ele disse: é contra toda pesquisa científica, irmão Branham. Ele era um cientista. Ele disse: é contra toda pesquisa científica que algo assim aconteça. E ele disse: em primeiro lugar, sua opinião sobre Deus é apenas psicologia. Ele disse: não existe tal coisa. Disse: é que as pessoas criam naquilo. Eu disse: não, eu penso diferente de você, meu amigo. Não. Eu disse: eu sei que existe. Ele disse: agora você não acha que se José fosse realmente o pai, ele era simplesmente um bom homem, um bom professor e um homem inteligente, e eles simplesmente criaram uma religião em nome dele? Eu disse: não, Senhor, eu creio que ele era o Filho de Deus, nascido de uma virgem. E eu disse: eu creio de todo o meu coração. Ele disse: bem, não poderia ter nascido sem que ele tivesse um pai terreno. Disse: agora, o milho tem que ter um pólen. Todas as coisas devem ser fecundadas no natural entre o macho e a fêmea. E é totalmente impossível que qualquer criança nasça sem uma relação sexual direta entre um homem e uma mulher. E ele disse: ele tem que ter um pai e uma mãe terrenos. Eu disse: irmão, ou amigo, eu não poderia chamá-lo de meu irmão, mas eu disse: amigo, olha, eu penso diferente de você. Eu disse: agora você estava me dizendo há pouco que, de acordo com alguma ética de Darwin, ou algo assim, que o primeiro homem, quando ele veio aqui, era um germe, ou que veio à Terra, era lua e estrela, começou apenas como girino e assim por diante. Eu disse: quero te perguntar uma coisa. Se você lhe der crédito e ter uma mãe terrena, mas não pode acreditar que ele veio aqui sem ter um pai terreno, ele disse: isso é exatamente correto. É contra toda pesquisa científica. Eu disse: então, se você der o crédito a ele de ter uma mãe terrena e não puder acreditar que Deus era seu pai, e você diz que eles tiveram que ter um pai e uma mãe terreno, ou ele não poderia ter estado aqui? Disse: isso mesmo. Eu disse: como o primeiro homem chegou aqui sem pai ou mãe, então? Seja o que for, vê que seja. Se ele era um macaco ou um girino, o que quer que fosse, quem era seu pai e sua mãe? Aí está. Você tem que trazê-lo de volta até que ele, Deus, é o Criador. E Deus, o Criador, criou uma célula sanguínea no ventre de Maria. Veio do Pai, o qual é Deus, por nascimento virginal. E esse é o Filho de Deus que amamos e estimamos hoje. Quem morreu e deu o seu sangue no Calvário para que possamos ter a remissão de nossos pecados e a cura do nosso corpo. Essa é a minha fé no Evangelho de Cristo. Agora, eu creio de todo o meu coração. Agora, se tivéssemos uma chamada de altar nesta cidade hoje e 10.000 pessoas viessem a Cristo e todas as 10.000 morressem amanhã, em 50 anos, a partir de hoje, eu voltaria e eles voltariam e eu estaria deitado aqui morrendo e eles diriam: oh, isso é falso, Jesus não é o Cristo. Não, Senhor, nós já estivemos lá e voltamos e sabemos que não é o Cristo. E eu estaria morrendo, diria: deixe-me ir em Jesus, pois creio nele.
Não importa o que aconteça, isso é, se eu orasse por 10.000 pessoas e cada uma delas morresse em 1 hora depois que eu orasse por elas, eu ainda, morrendo, diria, eu creio na cura divina porque é a palavra de Deus e eu sei que é a verdade. Vê? Muito bem. Essas teorias não mudam a palavra de Deus, não, Senhor. A palavra de Deus é eternamente verdadeira e é certa. E nossa fé está baseada ali. Eu não sou salvo hoje porque desci ao altar e chorei. Sou salvo porque a palavra de Deus me diz que sou salvo. Satanás pode me chicotear em qualquer lugar sobre como você se sente, mas eu creio nisso porque Deus disse assim e eu o aceito com base em sua palavra. Foi assim que fui salvo. Eu criei e confessei, e então os resultados apareceram. Mas primeiro sou salvo porque a palavra de Deus ensina que sou salvo. É assim que você é salvo. Se você é salvo, Satanás pode açoitar você com suas ideias e coisas, mas não pode trapacear a palavra de Deus. Jesus disse, está escrito, e isto resolveu tudo. Está escrito nas Escrituras. Agora, quando ele esteve ali, ele nasceu e, como eu disse, no mundo, veio aqui com uma marca negra em seu nome, como Deus tão maravilhosamente o trouxe aqui. Pouco antes de sua vinda, a era tinha se tornado quase como recentemente, em uma condição de apostasia. Israel havia sido levado ao cativeiro pelos romanos e lá eles foram levados embora. E os sacerdotes chegaram a um lugar e se afastaram da parte sobrenatural de Deus e estavam ensinando apenas sobre uma doutrina de suas próprias teorias, do que eles ensinavam. Como Jesus disse, vocês ensinam por mandamentos a palavra dos homens, tornando a palavra de Deus sem efeito. E esse é mais ou menos o tipo de época em que ele nasceu. Mas Deus sempre teve uma testemunha sua aqui na terra para ele. Agora observe. Então, durante esse tempo, pouco antes de seu nascimento, antes que Deus faça algo aqui na terra, quero que vocês captem isto atentamente. Antes de Deus fazer qualquer coisa na terra, ele sempre envia uma testemunha do céu para declarar isso. Agora, antes de Jesus nascer, ora, Deus enviou uma testemunha disto. Sinais e maravilhas de sua vinda começam a aparecer, assim como estão aparecendo hoje por testemunhas de sua segunda vinda novamente. Vê? Sinais e maravilhas. Este é um dia que nunca houve uma era através de todas as eras da igreja que produzisse o que esta era está produzindo agora, pois é a vinda do Senhor que está se aproximando. Vocês não creem? Aproximando-se mais, e estamos nos aproximando do fim da história deste mundo, quando Jesus virá. Observem, sinais começam a aparecer. Havia um homem chamado Zacarias e sua esposa Isabel, pessoas justas e santas, guardando os mandamentos de Deus e andando em todos os estatutos e ordenanças de Deus irrepreensíveis. Este é o tipo de lar que precisamos hoje. Vocês não creem assim? Em vez disso, na igreja hoje, temos tudo, exceto santidade e justiça. Mas eles eram pessoas justas, pessoas piedosas, andando dos mandamentos do Senhor, mantendo todas as ordenanças irrepreensíveis. Zacarias era um sacerdote no templo e seu ofício era queimar incenso enquanto se orava. E um dia, enquanto ele estava no templo queimando incenso, Gabriel, um anjo de Deus, desceu e parou ao lado do altar de incenso e disse: Zacarias, não temas, suas orações são ouvidas. Oh, eu amo isso. Sua esposa era estéril, ela não tinha filhos. Ela já tinha passado da idade de dar à luz, mas ele viveu justo diante de Deus e creu em Deus. E todas as suas grandes e sombrias horas de preocupação, finalmente o anjo veio e disse: Deus ouviu tua oração. Agora, se você quer que Deus ouça a sua oração, que ele envie um anjo à sua casa, viva correto, faça o que é certo, trate a todos bem, seja justo diante de Deus e Deus concederá isso a você. Agora ele disse, agora observe, às vezes naquele dia, como é agora, quando nossas orações demoram um pouco, nos tornamos aborrecidos, vinculados aos sentidos. Então Zacarias duvidou que pudesse ser assim. Ele não creu. E observe, depois que ele teve muitos exemplos, agora,
Sara e Abraão, quantos anos eles tinham quando Isaac nasceu? Ana veio ao templo depois da idade de conceber. Foi ao templo naquele dia para servir a Deus. Provavelmente todas as mulheres foram até Siló, talvez para ver que tipo de chapéu as outras usavam. Mas não Ana. Ela estava com algo em seu coração. Ela queria falar com Deus e ela orou com tanta sinceridade que o sacerdote até a interpretou mal. Como hoje às vezes somos chamados de fanáticos porque oramos e clamamos a Deus. Simplesmente não somos fanáticos, somos sim compreendidos, isto é certo. Mas então, quando ele pensou que ela estava bêbada, eles fizeram a mesma coisa no Pentecoste, eles fazem a mesma coisa hoje. Ela disse que não estava bêbada, mas estava orando para que Deus tirasse sua reprovação. Ele a abençoou. E assim que ela recebeu a bênção do sacerdote, observe, não esperou para agora. Deus poderia ter colocado o bebê em seus braços naquele momento, mas ela voltou para casa feliz, sabendo que no devido tempo Deus faria isto acontecer. Este é o tipo de pessoa de que precisamos hoje, tomando Deus em sua palavra. Vê você? Então ele teve esse exemplo e muitos outros, mas sendo um sacerdote, estudava a palavra e ainda duvidava de como sua esposa, tão velha como estava, poderia ter um filho com ele depois daquela idade. Observem que o anjo de Deus cumprirá a sua palavra. Ele fará com que sua palavra seja cumprida de qualquer maneira. Quando a estação chega, as colheitas estão maduras. Deus enviará a sua palavra e realizará suas coisas. Ouçam! Eu creio que Deus vai chamar um povo fora dos gentios pelo seu nome neste grande e último movimento aqui de um reavivamento que varrerá a nação. E se as pessoas da santidade não quiserem, ele o levantará de outra coisa. Isto mesmo. Tem que ser, tem que vir. Ele é capaz de levantar filhos a Abraão destas pedras. Qual é o problema? Deixamos cair as cercas, nos comprometendo. Um velho ministro costumava cantar: deixamos cair as cercas, nos comprometemos com o pecado. Deixamos cair as cercas, as ovelhas saíram, como as cabras entraram. Vocês deixaram a cerca cair, isto é o que é. Negligenciaram a palavra. Estamos ficando rígidos e cerimoniosos, com medo de voltar ao evangelho à moda antiga. Isso mesmo. A velha salvação que faz você limpar, consertar, isso mesmo, endireitar e vir diante de Deus. Esse é o problema com a igreja hoje. Precisamos de um reavivamento. Não precisamos de um novo seminário. Não precisamos de novos pregadores. Não precisamos de novos edifícios para igrejas. Precisamos de um reavivamento do que temos. É isso que é. Amém. Muito bem. Não estou dando amém para mim mesmo, mas amém significa assim seja. E eu creio de todo o meu coração. Isso é o que o mundo precisa hoje. É uma religião à moda antiga, enviada de Deus, clara como o céu azul, que mata o pecado, o velho reavivamento de São Paulo e o Espírito Santo da Bíblia de volta à igreja novamente. Isso pode ser muito forte para um batista, mas é correto. Verdade. Eu sou um batista pentecostal. Eu tenho o Espírito Santo desde que eu era um batista. Muito bem, observe. Que limpa, põe de lado, torna uma pessoa diferente, uma nova criatura em Cristo Jesus. Muito bem, aqui está o que precisamos. Então ele duvidou que fosse assim. Mas Deus vai confirmar a sua palavra. Não se preocupe. Destas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. Disse João. Veja, então em tudo isso, o que aconteceu? Deus estava seguro do que iria acontecer, porque estava no tempo, na hora. Suas palavras, cada engrenagem, deve encaixar no mesmo lugar. Quando essas rodas proféticas começam a rodar juntas, isso tem que acontecer. E chegará um tempo em que haverá, agora mesmo, no futuro próximo, quando um grande julgamento estará sobre estas nações que se esquecem de Deus. Quando você suporta o que tenho visto nos últimos dias e vê ao redor deste país, sob o nome de religião, e vivendo da maneira que as pessoas vivem, não é de se admirar que as coisas comunistas aparecem e as coisas do jeito que estão, que a Bíblia ensina muito bem. Estamos negligenciando, nos comprometendo, mas Deus terá um remanescente de pessoas, uma igreja lavada pelo seu sangue, sem mancha ou ruga. Amém? Eu creio com todo o meu coração.
Observe, então Deus iria fazer acontecer, e ele disse, por causa disso, Gabriel, o anjo disse, porque você duvidou da minha palavra, eu sou Gabriel, e está na presença de Deus. Você duvidou da palavra, você ficará mudo até o dia em que o bebê nascer. Aleluia! Eu creio em Deus. Deus envia a linha. Vê? Deus é determinado. Quando ele fala, ele é soberano. Ele não pode mentir. Deus chegou a hora de algo. Muitas vezes eu vou a um lugar e as pessoas dizem, eu não creio nisso, eu acho que é hipnotismo. Não faz nenhuma diferença o que Deus pode mostrar seu poder, sua mão, estendendo a mão de seu Filho Cristo Jesus para curar os enfermos e trazer os 9 dons espirituais de volta à igreja, preparar a igreja para ser arrebatada em algumas dessas horas. Porque agora duvidas de mim, você ficará mudo, mas a coisa vai... ou algo assim. Ele foi para casa, para sua esposa, e ela concebeu. Não há nada... Não importa o quão impossível pareça, vai acontecer. Isso mesmo. E ela concebeu e se escondeu por 6 meses. 6 meses depois, coisas estão acontecendo ao redor de Belém e da Judéia e ao redor da Palestina agora. Observe o que está acontecendo de novo agora também. Eis o Cordeiro de Deus, preparem-se, acordem, coloquem sua consciência de volta aqui, tragam sua alma aqui com Deus. Afastem-se dessa existência ligada aos sentidos, pensando em como você se parece. Isso é para outro dia. Levantem suas cabeças. A redenção está se aproximando. Preparem-se. Sinais e maravilhas aparecendo. Críticos infiéis tornando-se cada vez piores. Temos que aguentá-los, mas não estamos olhando para eles. Estamos olhando para Deus. Este Gabriel desceu do céu. Vamos fazer apenas um pequeno drama aqui. Imagino que seria segunda-feira, dia de lavação ou algo assim na cidade de Nazaré. Uma pequena mulher chamada Maria, ela começa a se dirigir à bomba. Você sabe, a moda antiga. Eles tinham grandes potes com alças, colocou a água sobre seu ombro e sua cabeça. Eu posso vê-la vindo da fonte ou da bomba, ali perto do poço agora, colocando água em seu ombro e sua cabeça e caminhando. Uma pequena virgem. Com todos os aristocratas, todas as pessoas elegantemente vestidas do país, os educados, Deus desceu em Nazaré, a pior cidade do mundo, para escolher a mulher que ele encontrou que era virtuosa para trazer seu filho à terra. Oh, que coisa! Uma pequena virgem. Ela está caminhando para casa, levando a água, perseguida e ridicularizada, provavelmente pela maneira como vivia. Então seria algo como é agora. Ela não saía e fazia tumulto com o resto da multidão. Ela era uma fanática, mas ela sabia onde ela estava posicionada com Deus. Caminhando com sua cabeça baixa, de repente eu posso notar uma grande luz girando ao seu redor. Ela olhou, parado naquela luz estava o grande anjo Gabriel. Isso emocionou a pequena virgem. Isso te emocionaria. Isso me emociona. Isso aconteceu quando ele esteve aqui, um anjo. O que quer que ele fosse, posso ouvi-lo dizer, salve Maria, bendita és tu entre as mulheres. E essa pequena virgem parou e se assustou com a saudação do anjo. E ela olhou para ele e ele disse que foi enviado da presença de Deus, falou-lhe sobre sua prima Isabel, era prima de Maria, em 1º grau, e então falou sobre isto e disse que ela traria um filho sem conhecer homem algum. Olhem, que coisa! Eu simplesmente me sinto bem. Justo quando aqueles clérigos endurecidos... Zacarias não acreditou na mensagem do anjo. Muitas vezes há muitos clérigos, hoje, irmãos, que também não creem. Poder da ressurreição, tentando ressuscitar uma igreja, agora trazendo-a de volta para Deus novamente. Mas o evangelho social, negando o sangue, negando o poder, negando o Espírito Santo e tudo... Mas graças a Deus, há alguns que creem nele. Observe, mas esta pequena mulher, Zacarias lá atrás, ele tinha muitas escrituras consigo para crer que milagres da mesma ordem haviam acontecido. Mas Maria nunca havia nascido um bebê assim. Mas observe, em vez de se preocupar com um anjo como Zacarias fez, ela disse, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim de acordo com a tua palavra. Oh, eu amo isso. Aí está
Tome-o em sua palavra. Não tente imaginar como será, apenas tome-o em sua palavra. E observe, assim que ela recebeu a sua palavra e ouviu a sua palavra de que ela teria o bebê, ela não esperou até testar positivo. Ela não esperou até sentir a vida. Ela começou a testemunhar sobre isso. Deus, dê-nos mais Marias aqui em Cleveland, que tomem a Deus em sua palavra e testifiquem sobre isso antes que algo aconteça, assim como a palavra de Deus diz. Amém. Agora talvez eu esteja ensurdecendo vocês aí. Essa coisa tem uma voz horrível. Olha, eu não pretendo gritar com vocês, mas às vezes eu começo a falar quando você sente a resposta do Espírito Santo voltando, sabendo que ele está ancorado em alguma parte. É difícil ficar quieto. Muito bem. Observem. Ela o tomou em sua palavra. Deus disse que ela teria o bebê e disse por um anjo. Isso foi bom o suficiente para ela. Ela foi embora testemunhando, dizendo às pessoas que ela teria o bebê antes que houvesse qualquer sinal de qualquer coisa. Ela tinha a palavra de Deus. Isso é bom o suficiente. Isso é bom o suficiente para mim esta tarde. Se ele é Jeová Rafá, o curador, se ele prometeu me curar, eu o tomarei em sua palavra. Se ele me prometeu que o Espírito Santo é para mim, ficarei lá até que venha. Isso é tudo, isso mesmo. Ele prometeu isso, fique com isso. Apenas tome-o em sua palavra e fique bem aí. Essa é a única maneira de fazer isto. Muito bem. Posso vê-la. Ela estava tão feliz que queria contar para alguém mais sobre isso. O problema é que as pessoas que são salvas hoje, elas pensam, bem, talvez seja melhor ficar quieto, meu vizinho não crê nisso. Você nunca foi realmente salvo. Eu não creio, não, Senhor. Você não pode segurar isto. Isso mesmo. Dizem, muito bem, eu tenho medo de testemunhar sobre a cura, com medo do médico não gostar disso. Irmão, se você foi curado, você testificará sobre isso. Não segure, conte-o. Isso mesmo. Diga isso a outra pessoa. Você venceu pelo sangue do Cordeiro e pelo seu testemunho. É assim que você vence. Observem com atenção. Agora vamos seguir um pouco mais adiante. Vamos olhar para Maria. O anjo disse isso a ela. Ela disse, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim de acordo com tua palavra. Andou por lá feliz e regozijando. Ela disse que ia ter um bebê. Ela não conhecia nenhum homem. Impossível para os homens, mas não impossível para Deus. Pois todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Ela creu em Deus, tomou em sua palavra. Quando o anjo me encontrou no quarto naquela noite, ele me disse, vá fazer isso. Alguns disseram, você não tem medo de cometer um erro? Não, Senhor, eu não posso cometer um erro. Certamente não. Eu poderia, mas enquanto ele estiver aqui, não posso cometer um erro. Isso mesmo. Recordo que aqui não faz muito tempo, parado nas montanhas. Eu amo caçar. Eu estava nas montanhas caçando alce em uma tarde. Agora, em toda a minha vida, isso foi como eu aprendi sobre Deus, pela caça, estando fora. Nunca fui a shows, bailes, nunca fumei e bebi. Eu era uma ovelha negra, com certeza, e todos eles riam de mim. Mas eu ia caçar. E lá fora na floresta, eu via um pôr do sol e chorava. Eu ouvia os ventos soprando através das folhas das árvores e me perguntava, oh, que coisa! O que trouxe as árvores aqui? As flores morriam no inverno, voltavam à vida no verão, como as florzinhas iam embora e brotavam novamente, como os ventos, essa sementinha e enterravam no chão, e as lágrimas do outono enterravam a semente. Isso é tudo? Não! O solo se congelaria e a semente estouraria, a polpa se acabaria, isso é tudo? Não! Lá dentro há um germe de vida tão certo quanto esse sol cálido da primavera começa a brilhar, ainda que todas as pétalas macias caiam, sementes, polpa, tudo mais que vem da flor. Mas Deus criou um caminho para que essa flor volte a viver. Assim que esse sol começa a brilhar, há um germe de vida ali em algum lugar que permaneceu durante o congelamento. E eu vou te dizer, ele vai viver novamente. E se Deus criou um caminho para uma flor viver novamente, o que dizer de um homem que foi feito à sua imagem? O congelamento pode vir, mas quando o homem nasce de novo, do Espírito de Deus, há vida ali. Vida eterna que resistirá ao congelamento.
E quando o sol da justiça se levantar com a cura em suas asas, haverá uma igreja que subirá para encontrá-lo no ar. Amém? Você vai me chamar de santo rolador de qualquer maneira, e eu poderia muito bem ter um bom momento de qualquer maneira. Então aí está você. Observem. Sim, Senhor, existe uma vida que vem de Deus, que somente Deus pode dar. O congelamento pode chegar. Isso pode me quebrar de um jeito ou de outro, mas quando aquele germe de vida está ali dentro, ele permanecerá. Isso mesmo. E Deus o trará novamente em uma ressurreição. Oh, que coisa! Parado lá nas montanhas, eu estava lhes dizendo, em um outono, recordo cerca de 4 anos atrás, eu estava no Colorado. Eu voltei 70 milhas a cavalo até um pequeno rancho, onde ninguém vai lá. Bem no alto do Coral Pico, só para ficar sozinho. Um velho rancheiro e eu. E ele dorme ao meu lado à noite, a única alma ali. Aquela velha mochila de acampamento à noite. Permanecemos lá e olhamos para as estrelas. Primeira vez com ele, eu estava conversando com ele sobre o Senhor. Ele não era convertido. Senti uma mão se estender debaixo da minha mochila, por volta de 1 hora da manhã. Disse, pregador? Eu disse, sim. Ele disse, se parece com ele lá em cima, não é? Eu disse, oh, Deus te abençoe, irmão. Vamos resolver isso aqui mesmo. Isso mesmo. O fundo clamando ao fundo. Tem que haver um fundo para responder isso. Um dia eu estava lá no alto da montanha caminhando. Era início de outubro e as geadas estavam chegando. As tempestades sopravam. O vento soprava contra as sempre-vivas na tempestade. Eu fiquei atrás de uma árvore e fiquei assim. O vento soprando. Eu estava esperando. A tempestade passou e o sol apareceu. Saí de trás da árvore. Houve uma explosão perto e eu olhei e, estava frio enquanto a chuva soprava, congelou tudo sobre todas as sempre-vivas e o sol estava se pondo. Descendo pelas fendas das rochas ali, cintilando ali, um arco-íris desceu pelo vale. Oh, que coisa! Olhei para ele e abaixei minha arma. Eu disse, Jeová Deus! A 70 milhas da civilização, eu fiquei lá embaixo. E um velho lobo cinza começou a uivar na margem. O companheiro respondeu lá na parte inferior. A manada de alces estava perdida e eu os ouvi chamando um ao outro. Então o fundo começa a chamar ao fundo. E aqui é onde há algo na natureza que se destaca. Eu amo isso. Deus está em sua natureza. Olhe o pôr do sol. Seja salvo uma vez e observe como as coisas parecem diferentes quando você é salvo e olha para Deus em sua natureza lá fora. Isso mesmo. Parado e olhando para aquilo, pensei, que coisa, que maravilha, como tenho que descer aqui? E eu corri ao redor da árvore e sacudia minhas mãos. Se alguém estivesse vendo, teria pensado que eu saí de uma instituição de louco. E eu gritei com toda a minha voz, eu disse, ó Deus, quão grande és tu, pois o que teria sido se tivesse descido para o vale? Lembro que Pedro e os demais disseram, é bom estar aqui. Vamos construir 3 tabernáculos. Olhei para aquilo, pensei ter ouvido algo que se movia. Olhei onde havia uma grande velha águia que havia sido forçada, estava debaixo dos arbustos. Tu não colocarias uma águia diante de mim, a menos que quisesse que eu te visse. Espere até eu ver sobre ele. Pode ser sua hora mais sombria. Não se preocupe, Jesus estará junto. Pode ser sua hora mais sombria, irmã. Pode ser a sua, irmã. Pode ser a sua, irmão. Mas não se preocupe, Jesus virá. Ele está sempre aí nas horas mais sombrias. Lá estavam eles assentados, aquelas pessoas. E ele disse, lá vão eles. E ela está indo ao encontro dele agora. Ela simplesmente pressionou ao lado deles. Ela sabia em seu coração que se ela pudesse chegar a Jesus, ela obteria o desejo de seu coração. Isso mesmo, aí está. Ela provavelmente leu na Bíblia onde a mulher sunamita, quando seu bebê estava morto, e ela sabia que se pudesse chegar a Elias, ela saberia porque esse bebê morreu, ou entenderia a vontade de Deus. Agora, ela sabia, a mulher sunamita sabia que Deus estava em Eliseu. Lá era onde estava o espírito do profeta, e era lá aonde ela devia chegar. Aquele vaso terrenal que tinha o espírito de Deus nele. Se ela chegasse a Eliseu, ela alcançaria o desejo de seu coração. Então ela simplesmente permaneceu lá. Ela disse, não te deixarei. Que coisa! Eu gosto disso, você não? Vou ficar com isso, sim, Senhor. E deu certo.
Ele disse: bem, vou enviar meu lenço. Em outras palavras, vou mandar este bastão para colocá-lo em cima dele. Ela disse: como o Senhor Deus vive e sua alma nunca morre, não te deixarei. E ficou bem ali, até que Eliseu foi até a casa e colocou seu corpo sobre aquele bebê morto. Nunca orou. Colocou sua cabeça e mãos assim, colocou seus lábios sobre ele assim, e o Espírito de Deus, que estava em Eliseu, veio sobre a criança e trouxe de volta à vida novamente. Ora, ela sabia que se Deus estava em Elias, certamente ele estava em seu filho. Aleluia, isso mesmo. Lá ela disse: se eu puder chegar até ele, vou descobrir a razão pela qual meu irmão morreu. Então ela avançou através daquela multidão de incrédulos, quando ela desceu lá onde ele estava. Agora, olhe para que... atentamente agora. Vou encerrar em 1 minuto. Parece que ela tinha o direito de repreendê-lo, não é? Dizer: por que não vieste ao meu irmão? Repreendeu. Por que não vieste ao meu irmão? Se ela tivesse se aproximado com essa atitude, esse milagre nunca teria acontecido. É a sua atitude de aproximação, como você aborda qualquer coisa. Se você vier como o dom aqui, você tem que abordar o dom da maneira certa. Você tem que se aproximar de Deus da maneira certa. Você não pode vir e dizer: agora, Senhor, olha aqui, tenho sido um bom sujeito, eu doei algumas roupas usadas, mas eu vou te dizer, quero que me tomes esta noite e diga: não, Deus não aceita desta maneira. Venha pela maneira provida por Deus, ou não venha de jeito nenhum. Isso mesmo, isso é verdade. Esta é a maneira que ela veio a Jesus. Ela veio a ele, correu e caiu aos pés dele. Olhe para ela agora, vamos dar uma olhada na cena. Eu posso ouvi-la dizer: Senhor, dando a ele o título correto. Isso é o que ele era. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Oh, seu coração estava partido. Ela sabia que seu irmão havia partido. Ela foi expulsa de sua igreja agora. O que sobrou para ela? Apenas ela e Maria para lutarem juntas. Ela disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo agora, Senhor, ó que coisa, tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Oh, isso não é maravilhoso? Meu irmão está morto, ele fede. Ele está na sepultura há 4 dias. Os vermes da pele estão perfurando. Mas mesmo agora, Senhor, tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Oh, olhe, irmã, pode ser uma hora sombria para você. Mas mesmo agora, Senhor, tudo que pedires a Deus, Ele está assentado à destra do Pai para interceder por você. Mesmo agora, Senhor, tudo que pedires a Deus, Deus o fará. Você diz: bem, eu tenho câncer, irmão Branham. O médico disse que vou morrer. Eu não vou conseguir. Mas mesmo agora, Senhor, tudo que pedires. Ó, irmão Branham, eu tive cartão de oração, mas eu simplesmente não pude. Mas mesmo agora, Senhor, qualquer coisa que te pedires a Deus, Deus o fará. Oh, agora mesmo, nesse minuto, Deus pode tirar todos os cânceres das pessoas aqui. Ele pode curar qualquer pessoa aleijada, Ele pode fazer o coxo andar. Mesmo agora, Senhor, tudo que pedires a Deus, Deus o fará. Deus pode fazer brotar os olhos a este cego. Ele pode curar os olhos vesgos dessa garota vesga sentada ali. Ele pode fazer esta mulher amarrada aqui levantar-se com saúde e força. Por quê? Mesmo agora, Senhor. Amigos, mesmo agora, Senhor, tudo que pedires a Deus, Deus o concederá. Isso passou pelo coração de Cristo. Eu posso vê-lo levantar-se e dizer: teu irmão ressuscitará. Ela disse: sim, Senhor, ele ressuscitará no último dia, pois ele era um bom rapaz. Veja, elas criam em uma ressurreição geral no último dia. Ela disse: sim, Senhor, ele ressuscitará no último dia. Olhe para ele. A Bíblia diz que não havia beleza nele para que o desejássemos. Um pequeno companheiro franzino provavelmente era magro e ossudo, mas eu posso vê-lo contrair seu pequeno ser e dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Oh, que coisa! Eu ainda creio que ele é a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Ela disse: sim, Senhor. Olhe, ali estava o dom de Deus diante dela. É tudo o que ela necessitava.
Ela está se aproximando da maneira certa. As rodas estão se encaixando. Ela o considerava como Senhor no título. Isso é o que ele era. Chamou o Filho de Deus. Mesmo agora, Senhor, eu creio que tudo que pedires a Deus, Deus o fará. Vê? E eu creio que tu és o Filho de Deus que veio ao mundo. Oh, que coisa! Algo precisa acontecer. Quando uma fé como essa é encontrada no lugar certo, algo tem que acontecer. Eu sei disso por experiência. Oh, irmão, irmã, se você se aproximar com fé, que se encontra na hora certa, tem que acontecer, tem que ser. Ela disse, creio que o que tu disseste é a verdade. Eu creio que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Onde vocês o enterraram? Oh, que coisa! Onde vocês o enterraram? Aqui vão eles. Uma mulher me disse aqui não muito tempo atrás, disse, irmão Branham, disse, ele era um bom homem, mas ele não era divino. Ele era como um homem comum. Eu disse, oh sim, ele era divino. Ele era divino. Disse, ele era um bom homem, mas não era divino. Eu disse, sim, ele era. Eu te direi uma coisa, ela disse. Esta é a razão pela qual ele não era, disse. Quando ele desceu ao túmulo de Lázaro, provou que ele não era divino porque começou a chorar. E isso mostrou que ele era um homem. A Bíblia diz que Jesus chorou. Eu disse, olhe, senhora, ele pode ter sido um homem quando estava chorando, mas quando ele disse, Lázaro, venha para fora, e o homem que tinha voltou que estava morto há 4 dias, e Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, ele era mais que um homem, ele era um Deus homem, ele era Deus naquele homem. Ele estava se personificando aqui em seu Filho. Deus estava ele mesmo nele. É Deus habitando. Olhem para ele. Ele era realmente um homem quando estava chorando. Ele era um homem, mas quando ressuscitou morto, ele era Deus. Quando ele desceu da montanha naquela noite, quando estava com fome, algo para comer, mas quando ele pegou 5 biscoitos e alimentou 5.000, ele era Deus falando de seu Filho. Deus estava em seu Filho. Vocês não creem nisso? Sim, Senhor. Oh, ele era um homem quando estava naquela reunião de oração e toda a virtude havia saído dele. Ele estava deitado na parte de trás daquele pequeno navio naquela noite, quando ele estava flutuando como uma rolha de garrafa em um mar poderoso. 10.000 demônios no mundo. E disse, cala-te, aquieta-te. E as ondas pararam. Aquele não era um homem. Aquele era Deus falando. Oh, que coisa! Aquele era Deus falando através de seu Filho. Ele era Deus. Ele clamou por misericórdia como um homem na cruz. Ele fez isto, mas quando ele se levantou na manhã de Páscoa, ele provou, aleluia, o que ele era. Sim, de fato, provou o que ele era. Quando ele se colocou na sepultura como um simples homem, e ele chamou um homem que estava morto havia 4 dias, fedendo na sepultura. Olhem para ele. Ele disse, tirai a pedra. Creio que se ele estivesse falando para a pedra, ela teria se desvanecido. Vocês não creem assim? Parecia que se tivesse sido um homem conversando com aquelas 2 velhinhas, ele mesmo teria tirado a pedra, mas você tem algo a fazer por si próprio. Muito bem, tirai a pedra. Ele era um homem. Foram lá e tiraram a pedra. Então eu posso vê-lo. Não há muito para ver com seus olhos. A Bíblia diz, sem formosura para que eu desejassem. Eu o vejo parado lá. Levantou sua cabeça para trás e disse, Pai, eu te agradeço porque sempre me ouves. Mas por causa desses que estão por perto, eu digo isto, Lázaro, vem para fora. Ora, e o homem que havia estado morto na sepultura, seu corpo mortificado, podre e em palavras simples, deitado na sepultura, e sua alma estava há 4 dias de jornada em algum lugar no espaço. Eu não sei onde estava, nem você, mas ele voltou, aquela alma daquele homem correu para seu mestre, a alma retornou a um homem que estava morto há 4 dias, e ele se levantou e viveu novamente. Crês tu nisto? Eu creio que a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Crês tu nisto? Eu creio que ele é aquele que fechou a boca dos leões com Daniel. Crês tu nisto? Creio que ele é aquele que virá um desses dias com grande poder. Crês tu nisto? Creio que seu poder está aqui esta tarde para curar cada pessoa doente neste edifício. Crês tu nisto? Eu creio que ele dará o Espírito Santo a cada pessoa que deseja agora mesmo. Aleluia! Crês tu nisto?
Eu creio que Ele está aqui querendo curar esta mulher, aquele bebê, esta mulher, todos vocês. Creio nisto. Eu creio que se permanecermos em nosso eixo, vamos ficar de pé e aceitá-lo. Então, todos nesta audiência, Senhor, as pessoas creem que Tu estás aqui. Senhor, envia o Espírito Santo em poder sobre estas pessoas. Cure cada pessoa doente no edifício agora mesmo, Pai. Conceda, Senhor, que a Tua bondade e bênção sejam manifestadas a este povo, em nome de Jesus Cristo. Esta mensagem, intitulada A Ressurreição de Lázaro, foi pregada pelo irmão William Marion Branham em inglês, domingo 13 de agosto de 1950, em Cleveland, Ohio, Estados Unidos da América. A tradução do inglês para o português foi feita na íntegra no mês de junho de 2021. Todos os esforços têm sido feitos para manter o texto da mensagem em sua exatidão. A publicação desta mensagem tem sido possível graças às doações e contribuições de crentes interessados na distribuição das mensagens no nosso país, e essa distribuição é feita por crentes da Bíblia do Brasil.